Hoje eu vou te mostrar por que eu troquei o MXRF11, o maior fundo imobiliário em número de cotistas hoje na Bolsa de Valores. E nesse vídeo você vai ver qual que é o fundo imobiliário que eu coloquei na carteira no lugar do MX, por que eu coloquei. E a gente vai destrinchar aqui primeiro o relatório gerencial do MX e depois o relatório gerencial desse segundo fundo imobiliário para você entender por que eu fiz isso. Primeiro que você deve saber que o MXRF11 ele já vem sendo negociado na Bolsa de Valores acima do seu valor patrimonial e isso faz com que a gente diminua o nosso ganho e também faça com que a gente fique muito exposto a alguns riscos. Risco de esse fundo imobiliário sofrer desvalorização, que na verdade seria uma correção para o seu valor patrimonial, o que seria normal, o que seria cabível de acontecer. Afinal de contas, a gente espera que um fundo imobiliário ele seja negociado ali de acordo com o seu patrimônio, a não ser que esse fundo ele seja realmente muito bom e que valha a pena investir nele pagando um ágio, pagando muito acima do que ele realmente vale. E aí a situação hoje do MX é que ele está sendo negociado muito acima do seu valor de patrimônio e diferente daqueles fundos de tijolos que normalmente a gente pode até comprar com um P sobre VP um pouquinho acima, porque a gente sabe que os imóveis eles vão se valorizar com o tempo. Os CRIs, famosos certificados de recebíveis imobiliários, que são basicamente a fonte de ganho ali desses fundos de papel, que no caso seria o MX, eles não tendem a se valorizar com o tempo. E assim, se você pagar caro nesse fundo imobiliário de papel, você corre sim o risco de perder dinheiro com o tempo. E aí eu te pergunto, do que adianta você ganhar dividendos mais altos investindo num bom fundo imobiliário de papel que esteja pagando bastante dividendo todo mês e perder de um outro lado com a desvalorização do papel, com a desvalorização do fundo imobiliário sem que você tenha percebido. E aí você compra, ele está pagando lá 12, 13, 14, 15% de dividendos ao ano, o que é bastante elevado, e do outro lado ele está caindo lá, daí ele despencou 20, 30% e vai levar muitos anos para você reaver esse dinheiro nesse investimento. Então vamos aqui para o nosso quiz e em seguida a gente já passa para esses dois fundos imobiliários que nós vamos analisar aqui. Me diz aí qual tipo de fundo imobiliário você mais tem comprado ultimamente. Letra A, fundo de papel. Letra B, fundo de tijolo. Letra C, os famosos FOFs, que são os fundos de fundos. E letra D, não invisto em fundos imobiliários. Me fala aqui nos comentários, já deixa o like nesse vídeo se você já é inscrito no canal, que sabe que tem qualidade nos meus vídeos. Eu sempre busco te agregar em algo, te passar algum conhecimento, não são vídeos vazios de conteúdo. E se for o seu primeiro vídeo aqui no canal, segura o teu like e dá esse like apenas no decorrer do vídeo se você vê que realmente aprendeu em algo e que esse canal pode realmente te agregar muito com conhecimento. Vamos começar então pelo MXRF11, que é o Maxi Renda. Hoje ele está cotado em R$ 10,53 e aqui eu já quero te mostrar que ele está R$ 10,53 e o seu valor patrimonial por cota seria de R$ 9,93. Portanto, você estaria pagando ali cerca de 60 centavos a mais por ele. E o seu P sobre VP aqui está em 1,06. Isso indica que esse fundo imobiliário, o MX, ele está sendo negociado hoje com mais ou menos 6% acima do seu valor patrimonial. E veja que dentro de um ano que se passou, ele chegou a bater um fundo ali de R$ 10,10 e uma máxima de R$ 11,12. Aqui ele estava realmente muito caro e aqui ele está hoje no meio desses dois picos, com um dividend yield muito bom de 13,01%, pagou nos últimos 12 meses R$ 1,37 para o acionista, para o cotista, e valorizou 4,26% dentro desses últimos 12 meses. E vamos ver aqui rapidamente esse gráfico dos 30 dias, você pode ver que ele estava aqui em 10,75, ele despencou e agora está subindo ali, corrigindo naturalmente. Em 6 meses a gente pode ver aqui que essa oscilação foi bem grande, chegou a bater lá os R$ 11,12 e de lá para cá ele caiu bastante. Então você pode ver aqui que o último pagamento dele foi no dia 15 de janeiro, representando 1,04% de yield, e aqui já está previsto o outro pagamento para 16 de fevereiro, então você já pode ver que ele paga normalmente ali no meio do mês, mas o rendimento, o dividendo, ele já caiu um pouco e vai ser pago 0,93%, então o yield já caiu um pouco. Inclusive, nesse gráfico aqui a gente pode ver que em 2023, que seriam essas barrinhas laranjas, isso aqui representa o pagamento de dividendos por mês do MXRF11, e essa outra barrinha aqui nos mostra o pagamento de 2024. A gente pode ver que o MX, já em janeiro, ele já veio pagando menos do que em 2023. Aqui a gente vê que ele é administrado hoje pela BTG Pactual, uma excelente administradora. O seu patrimônio líquido ele vem crescendo bastante ao longo do tempo, e aqui a gente vê que o MX ele tem 3 imóveis dentro do seu portfólio,
petróleo, também investe em outros fundos imobiliários. Aqui a gente tem a lista de fundos imobiliários, com uma divisão aqui em fundos de setor logístico, lajes corporativas, fundos híbridos, papéis, entre outros, e os famosos ativos financeiros que seriam seus CRIs, os principais investimentos desse fundo imobiliário. Então agora vamos passar para o relatório gerencial do Maxi Renda rapidamente, para depois a gente passar para o segundo fundo imobiliário, que é o que eu coloquei no lugar do MXRF11. Vamos lá. Temos aqui o relatório gerencial de dezembro de 2023, que é o último relatório que a gente tem aqui. E aqui nos comentários do gestor, é sempre interessante que você analise os comentários do gestor. A gente já pode ver que a projeção da Selic, como todo mundo já sabe, para 2024 se mantém inalterada e espera-se a queda para 9% ao ano. Lembrando que hoje estamos em 11,25% ao ano, tem uma boa queda aí pela frente. E um destaque aqui para dezembro de 2023, que o MXRF11 bateu 1 milhão de cotistas. Isso é um número histórico tanto para o MXRF11 quanto para os fundos imobiliários, que não tem nenhum outro que tenha batido esse número. E aqui, ó, olha esse destaque, segundo os dados da B3, e com mais investidores, o MXRF11 hoje ele tem mais investidores do que grandes empresas listadas na bolsa, como Itaúsa, como o Banco do Brasil e como a Petrobras, que são empresas gigantes. E ainda tivemos esse destaque aqui, ó, você pode ver que no book de fundos imobiliários, ou seja, nos investimentos de fundos imobiliários do MX, não tivemos movimentações relevantes, e já nas permutas financeiras tivemos o destaque para duas novas operações em Higienópolis 1 e Higienópolis 2, no valor aproximado de 92,31 milhões de reais, ambos os investimentos em São Paulo. E para quem não sabe o que é permuta financeira, eu preciso te explicar aqui para que você entenda o que você está realmente investindo. Permuta financeira, vamos supor que eu tenha um imóvel, eu seja uma pessoa física normal, eu tenho lá meu terreno e o meu terreno está sem uso, está lá parado. Aí vem esse fundo imobiliário que tem dinheiro para fazer muito investimento e ele vem e me oferece o seguinte: Carlos, que tal a gente fazer um bem bolado aqui? Você tem o terreno e eu tenho dinheiro para fazer investimento, só que eu não tenho terreno. Então a gente pode juntar o útil ao agradável. Você me cede esse terreno, eu faço o investimento, faço toda a construção de um imóvel dentro desse terreno. Aí depois disso eu fico com esse imóvel para fazer as vendas de todo o imóvel, mas você ganha uma parte significativa dentro dele. Vamos supor que eu, fundo imobiliário, vai construir um prédio dentro desse terreno que vai ter 100 apartamentos. Desses 100 apartamentos, 20 apartamentos ficarão para você vender. Ou uma outra forma, simplesmente é o fundo imobiliário construir ali, ele vender, ele acertar com o dono do imóvel, que no caso seria eu, o dono do terreno, ele acertar comigo de que ele vai construir, ele vai vender esse imóvel e depois ele vai me fazer um pagamento maior do que realmente valia aquele terreno cru, sem investimento algum. Então veja que através da permuta financeira, ambas as partes acabam saindo ganhando, mas é óbvio que o fundo imobiliário ele acaba lucrando muito mais do que o próprio dono do terreno, que estava lá com o terreno parado e não tinha dinheiro para fazer os seus investimentos. Ou seja, são investimentos muito, mas muito lucrativos, e os fundos imobiliários eles utilizam muito dessa artimanha do mercado imobiliário para lucrar, e assim depois que eles fazem as vendas, esse dinheiro acaba voltando para o cotista, para o investidor. E aqui a gente vê que 80% do patrimônio líquido do MXRF11 está ligado aos CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, dívidas atreladas ao setor imobiliário, e até 20% aqui do patrimônio líquido do MX está alocado em permutas financeiras. O MXRF11 começou na Bolsa de Valores em 13 de abril de 2012, então ele já está mais do que provado no tempo, já está quase 12 anos aí na Bolsa de Valores, e aqui a gente já viu lá o valor patrimonial por cota seria de R$ 9,93. E aqui eu quero destacar com vocês dois pontos. Lá de 2018 você pode ver que aqui o volume médio diário de negociação desse fundo na Bolsa era muito, mas muito menor do que hoje. Você pode comparar aqui, ó, esse pico de 2023 com esse início aqui lá de 2018. Veja que cresceu muito a negociação do MX na Bolsa. Hoje ele é um fundo muito procurado, principalmente por ele ser um base 10, ele é muito conhecido, muito famoso na bolsa, e com um trocado aí de R$10 você já investe nesse fundo imobiliário. E um outro ponto que eu quero destacar aqui, que muita gente acaba não percebendo, é que esse fundo, essa linha azulzinha clara aqui, ela está sempre abaixo, ela teve apenas nesse momento aqui em cima da linha azul escura, mas normalmente ela vem sendo negociada abaixo da linha azul escura aqui, ó. E o que representa essas duas linhas? Essa linha azul clara aqui nos mostra o valor patrimonial do MXRF
MXRF11, e a azul escuro representa o valor de cota, a cotação dela no mercado hoje. Então, analisando aqui esse gráfico, desde 2018 até o finalzinho de 2023, a gente pode ver que o MX, ele praticamente sempre veio sendo negociado na Bolsa de Valores acima do seu valor patrimonial. E é isso que eu já venho falando há um tempo. Muita gente não aceita pagar caro no MX, e eu falo que para mim não faz muito sentido realmente pagar caro no MXRF11, e não porque o fundo MXRF11 não seja bom. Muito pelo contrário, ele é um fundo que já se provou, ele é um fundo muito estável, é um fundo muito bom, mas existem outros fundos imobiliários que a gente pode investir e ganhar muito mais dinheiro pagando num fundo descontado, pagando mais barato do que ele realmente vale. Mas você não pode apenas analisar o fato do PVP do MXRF11 hoje estar mais alto do que ele realmente deveria ser, como se isso fosse um fator determinante para você investir ou não investir no MX. Até porque, se você for ver aqui, se você for esperar o MXRF11 estar no PVP 1 ou abaixo de 1, muito provavelmente você não vai conseguir comprar o MXRF11. Esse gráfico deixa isso muito claro. Ele quase na totalidade do tempo, ele vem sendo negociado ali acima do seu valor patrimonial. Aqui eu destaco o resultado financeiro e distribuição por cota nos últimos 12 meses. A gente pode ver que lá em janeiro de 2023, o MX ele pagou 11 centavos, depois 12 centavos, 12, 12, 13 centavos, depois 12, 12, daí caiu para 11, 11, 11, 11 e agora em dezembro 11 centavos e em janeiro ele já pagou 10 centavos, ou seja, ele bateu um pico de pagamento de dividendos e ele vem caindo os seus dividendos, e isso vai fazer com que muitos cotistas simplesmente comecem a vender. Isso é muito comum que aconteça nos fundos imobiliários, fazendo com que a cotação ela caia também, e aí pode ser um ponto de entrada no MXRF11 caso seja do seu interesse. E por que será que esses proventos estão caindo? Simplesmente porque a taxa Selic vem caindo e os ganhos do fundo MXRF11, assim como também os outros fundos de papel, eles estão atrelados à Selic, à CDI ou também ao IPCA. E quando esses índices estão caindo, normalmente os proventos eles também caem, é normal. E aqui a gente vê desde 2017 a performance em comparação com outros índices, comparando ali o MXRF11. Essa linha aqui seria a representação do MXRF11 sem o reinvestimento dos dividendos. Essa linha aqui representa o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e essa linha aqui representa o MXRF11 junto com o seu reinvestimento dos dividendos. Veja que ele entregou muito mais do que o próprio índice do IFIX. Aqui nós temos a divisão interna do patrimônio líquido do MXRF11, a gente vê que 73% está alocado em certificados de recebíveis imobiliários, 9% em permutas financeiras, 13% em fundos imobiliários e tem 5% em caixa. Aqui você pode ver quais os fundos imobiliários que o MX tem em carteira, tem uma boa diversificação de fundos imobiliários, e os indexadores aqui dos certificados de recebíveis imobiliários do MXRF11. A gente pode ver que 65% estão atrelados ao IPCA e 35% atrelados ao CDI. Portanto, pode haver sim um aumento dos rendimentos do MXRF11 daqui para frente. Por quê? Porque a taxa Selic, que basicamente controla o IPCA, que basicamente controla a inflação, ela está caindo. A taxa Selic ela vem caindo com projeção de maior queda. E isso vai fazer com que as pessoas tenham mais crédito, um crédito mais facilitado, o mercado se aqueça, as pessoas consumam cada vez mais, e consumindo cada vez mais, o que acontece? A inflação volta a subir. Portanto, você pode ver aqui que 65% dos CRIs do MXRF11 são atrelados a IPCA, e com isso, com esse aquecimento de mercado, pode ser que ele tenha um resultado um pouco maior, um pouco melhor, inclusive trazendo proventos mais atrativos para o cotista. E depois aqui para baixo você pode ver todos os CRIs que compõem a carteira do MXRF11. Agora nós vamos passar então para o segundo fundo imobiliário, que é o fundo que eu coloquei no lugar do MXRF11, mas antes eu quero te convidar aqui a dar o like novamente. Eu te chamo essa atenção para dar o like, porque muita gente gosta do vídeo, assiste o vídeo inteiro e acaba esquecendo de curtir, então clique em curtir, não te custa nada, e já se inscreve no canal e ativa as notificações também para não perder nenhum vídeo daqui para frente. Temos no mínimo 4 vídeos por semana e você com certeza vai poder investir muito melhor acompanhando esse canal. E o fundo imobiliário que eu coloquei aqui na minha carteira, no lugar do MXRF11, foi um outro fundo de papel chamado CPTS11. Aqui a gente pode ver que hoje ele está cotado em R$ 8,54. Ele bateu uma mínima ali dentro de um ano de R$ 7,44 e uma máxima de R$ 8,98. Ele está com dividend yield de 9,48% e uma valorização de 12,81%.
1%. Agora eu quero que você preste atenção nisso daqui, ó. Ele está cotado em R$ 8,54 e o seu valor patrimonial dele hoje é de R$ 9,15. Portanto, eu estou comprando esse fundo imobiliário pagando mais barato do que ele realmente vale. Pode ver que o PVP dele é de 0,93, com mais ou menos ali 7% de desconto. O seu último dividendo foi pago no dia 18 de janeiro de 2024, foi um yield de 0,76%. E de forma contrária ao MXRF11, aqui a gente já pode ver que o CPTS11 em 2024 ele já vem pagando mais dividendos do que 2023. Aqui a gente observa que ele também é administrado pela BTG Pactual, uma das melhores administradoras da bolsa. O seu patrimônio líquido também vem crescendo bastante, é importante você sempre analisar isso no seu fundo imobiliário. E aqui ele tem uma diversificação em outros fundos imobiliários, também a mesma coisa, ele tem lajes corporativas, tem fundos de desenvolvimento, tem shoppings, tem fundos híbridos, inclusive ele tem vários fundos, você pode clicar aqui, você pode ver que ele tem uma diversificação muito maior do que o MX, e depois ele tem as partes de CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Aí aqui eu destaco algumas coisas. Esse fundo imobiliário ele começou também já faz muito tempo, ele está há quase 10 anos na bolsa, ele começou lá em agosto de 2014, administrado também pela BTG Pactual, possui aqui mais de 317 mil cotistas, e aqui pegando um destaque que o gestor vem trazendo para você, é sempre interessante que você analise o relatório para você entender mais sobre o mercado e também sobre o fundo. Ele nos fala sobre os proventos do fundo aqui, ó, que deverá distribuir ao cotista no mínimo 95% dos resultados auferidos com base no balanço semestral, encerrando em 30 de junho e em 31 de dezembro. E o que ele quer dizer aqui pra gente? Que os fundos imobiliários, por lei, eles são obrigados a distribuírem 95% de todo o balanço semestral, então a cada 6 meses ele é obrigado a distribuir esses 95% no mínimo, e 5% ele pode ficar para a caixa. E aí a gente vê que é muito comum aqueles fundos imobiliários de tijolos, eles pagarem todos os meses, inclusive de papel também pagam todos os meses por uma questão de se tornar mais atrativo para o investidor, mas a obrigação dele mesmo é pagamento semestral. Eles pagam mensal por ser uma questão de praxe. Mas se você pegar lá os fundos de tijolos, você vai ver que muitos deles acabam pagando em todo mês de junho e todo mês de dezembro um pico muito grande de proventos. Eles pagam normalmente nesses meses proventos muito mais altos do que todos os outros meses. Por quê? Porque ele vem distribuindo um mínimo ali de dividendos todos os meses, e quando fecha o sexto mês, quando fecha o semestre, como ele é obrigado a distribuir no mínimo 95%, aí ele pega toda essa diferença que ficou acumulada no caixa e distribui para o cotista. Aqui um destaque para o número de cotistas, que hoje é de 311 mil cotistas, e no mês anterior ele era de 295 mil cotistas, então veja que cresceu bastante. Aqui os seus ativos estão com 100% de adimplemento, não tem nenhum calote, e isso aqui eu acho bem interessante, que ele nos mostra o retorno desde o início. Você pode ver que o Ibovespa entregou aqui nesse período 138% ao acionista, o IFIX 136%, o CDI 127% e o CPTS junto com o reinvestimento dos dividendos 196%, que representa um ganho anual de 12,3%, muito acima do que os outros índices. Aqui o comentário do gestor, aqui para quem investe nesse fundo, falando da estratégia do fundo imobiliário que se mantém hoje focado em manter o fundo hoje como um fundo high grade. E para quem não sabe, existem aqueles fundos high yield e existem aqueles fundos high grade. Os high yield normalmente são aqueles que pagam mais dividendos, pagam ali 16, 17, 18% de dividendos ao ano, porém todo esse atrativo de um dividendo mais alto também está atrelado a um risco muito mais alto. Enquanto os high grade são aqueles que pagam com boa frequência, têm uma excelente consistência, os seus dividendos são um pouco mais baixos, mas eles também têm muita mais segurança para o cotista do que os high yield. E aqui eu trouxe um destaque sobre a distribuição de dividendos do CPTS11. A gente pode ver que o último dividendo foi de 6 centavos por cota, isso representando 100% aqui do CDI. E aqui entra uma questão bem interessante, que é isso aqui, ó, o imposto de renda de 15%. Muita gente investe em renda fixa, tá aí achando que a renda fixa é muito atrativa, tá pagando aí 11,15%, ganhando 11,15% com 100% do CDI na caixinha do Nubank, no porquinho do Banco Inter, ou qualquer outro CDB que seja, e acaba esquecendo que ainda tem que pagar imposto de renda. E o imposto de renda, nesses casos, é regressivo, ou seja, ele começa com 22,5% e ele cai depois de 2 anos para 15%, ou seja, depois de 2 anos você vai ter sempre que pagar no mínimo 15% de imposto de renda. Portanto, se a gente abrir a calculadora
calculadora aqui, colocar hoje 11,15%, a gente fizer aqui menos os 15% que seria o mínimo de imposto de renda, o seu ganho real que seria de 9,47%. Veja então que já não é mais tão atrativa a renda fixa se comparado ao fundo imobiliário. Além do que o CPTS 11 ele ainda está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, portanto a gente pode ganhar de duas formas. Primeiro, com os seus dividendos mensais, que já estão valendo mais do que essa renda fixa, e ainda com a valorização de cota, porque a cota hoje está abaixo do seu valor patrimonial por cota. Depois aqui a gente vê que a alocação do CPTS 11 está assim, 68% em certificados de recebíveis imobiliários, 30,5% em fundos imobiliários, então ele tem mais fundo imobiliário do que o MX, praticamente o dobro, e 1% aqui em caixa. E veja aqui que a alavancagem desse fundo hoje tem um custo de CDI mais 0,73% ao ano. É uma alavancagem muito boa, ele faz investimentos com uma dívida muito saudável de pagar, é tranquilo de pagar um CDI mais 0,73%, sem contar que a taxa Selic ela deve cair, vai ficar mais fácil, mais barato ainda para esse fundo fazer a sua desalavancagem com o tempo. E aqui eu trago mais um comentário do gestor que é bastante importante para a gente analisar. No período, ele nos fala que no período os fundos de tijolo tiveram performance maior que os fundos de papel, com rentabilidade de 21%, enquanto os fundos de papel 4,5%. E a carteira de fundos imobiliários do CPTS 11 é focada majoritariamente nos fundos de tijolos. E aí ele nos diz que acreditamos possuírem maior potencial de upside. E no médio prazo acreditamos que o fechamento da curva de juros deve beneficiar os fundos imobiliários, em especial os de tijolos, que possuem maiores descontos. Então vejo que é uma estratégia muito interessante do gestor para o CPTS 11 e eu também venho fazendo isso na minha carteira. Hoje eu tenho muito mais fundos de tijolos do que fundos de papel. E aqui a gente analisa a rentabilidade desse fundo imobiliário pegando o período lá desde que ele começou na Bolsa de Valores, em 2014. A gente pode ver aqui que o IFIX ficou aqui embaixo, 136%, e o CPTS ficou aqui em cima em 226%, inclusive acima do CDI, acima do índice dos fundos imobiliários. Aqui a gente vê a movimentação da carteira nesse mês de dezembro de 2023. O CPTS acabou fazendo compra aqui de 18 milhões de reais no VISC 11, que é um fundo de shopping que inclusive teve valorização após a avaliação dos seus imóveis e hoje está descontado. Mais 11 milhões aqui do MAL 11, fez a venda de 12 milhões do BTLG 11, que é um ótimo fundo imobiliário também, e aqui a liquidação de um outro fundo imobiliário. E aqui a rentabilidade da carteira desse fundo imobiliário aqui, do CPTS 11, você pode ver que a carteira dele, que ele investe, hoje rendeu 58% em comparação com o IFIX, que rendeu apenas 24%. E aqui um último destaque por um número de cotistas desse fundo. Você pode ver que ele vinha crescendo aqui em número de cotistas, vinha de forma muito saudável crescendo, mas pegando esse período aqui de setembro de 2023, e eu quero frisar, eu quero enfatizar esse mês de setembro, porque aconteceu algo muito especial nesse fundo imobiliário. Em setembro de 2023 ele passou pelo desdobramento, ou seja, ele acabou se tornando também um outro fundo imobiliário base 10, que é um grande atrativo para todo investidor, principalmente para quem está começando e também para aquele investidor que gosta de fazer os seus aportes mensais. Sobra um troquinho ali, sobra 20 reais, sobra 30 reais, e eles acabam alocando seu dinheiro, ao invés de deixar o dinheiro lá parado, sem rentabilidade, acabam comprando outros fundos imobiliários base 10 para simplesmente comprar e no próximo mês já começar a receber dividendos, fazer esse trocado não ficar lá parado, mas sim trazer um rendimento maior para a carteira. E veja que desde o início, já de setembro de 2023, teve um aumento muito significativo para esse fundo imobiliário em número de cotistas, o que nos mostra na prática que a estratégia de tornar um fundo imobiliário base 10, ela funciona, ela traz novos cotistas. E depois aqui temos várias outras coisas para analisar. Se você quiser parar e ver com calma, basta você entrar no site de RI do CPTS 11 que você vai ver, vai ter acesso a esse fundo imobiliário, vai ter acesso ao relatório gerencial do CPTS 11. Esses foram os motivos para eu ter trocado o MXRF11 pelo CPTS 11. Me conta aqui o que você mais investe hoje. Se você tem CPTS na carteira ou MXRF11, eu estou buscando uma boa estabilidade investindo num fundo high grade e também eu tenho potencial de ganho nesse fundo porque ele hoje está abaixo do seu valor patrimonial. E agora eu quero te chamar a atenção aqui, vem aqui comigo, temos a nossa comunidade Ramos de Dinheiro e veja aqui o que é a nossa comunidade por dentro. Dentro dela, fazendo sua assinatura anual, você terá acesso a um curso Liberdade com Dividendos, que é um curso completo com
com foco iniciante e intermediário, onde você vai aprender a investir melhor em ações, fundos imobiliários, renda fixa. Temos também a nossa comunidade do WhatsApp, onde todos os dias você tem acesso a mim e a vários outros investidores. Temos uma mentoria online uma vez por mês, onde nessa mentoria com certeza você pode ter a sua carteira formada, se você ainda não formou uma carteira de investimentos, se você precisa de auxílio para melhorar a sua carteira, uma análise, além de calendário de dividendos atualizado que eu atualizo e vou te fornecendo, o cálculo do décimo Bazin para você não pagar mais caro nas suas ações. Aqui eu te ensino como que faz o cálculo, você tem acesso a uma planilha onde você vai fazer esse cálculo automaticamente, e depois mais coisas como preço teto projetivo, que é importantíssimo, como escolher os fundos imobiliários mais baratos, controle das suas finanças, controle de reserva de emergência e várias outras planilhas de simulações. Essa nossa comunidade aqui é para você aprender a investir melhor, é uma assinatura anual onde você pode fazer parte de tudo isso aqui, e fica aqui meu convite caso você queira aprender a investir melhor. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. O meu nome é Carlos Ramos, desejo uma ótima semana para você. Me acompanha também aqui no meu Instagram, tá aqui do meu lado o meu Instagram, lá eu posto todos os dias e você também vai aprender com várias dicas, e nos vemos agora aqui nesse vídeo que eu separei especialmente para você.